Tudo bem, pessoal? Vamos continuar com o nosso projeto, então, para falar sobre os 10 melhores filmes de cada ano. Hoje eu proponho um top 10 de 1930. Esse projeto, pessoal, que eu tenho para, pelo menos, apresentar e contar algumas noções para o público, né, sobre os grandes filmes que marcaram época e que, infelizmente, por conta de distribuição, por conta de acordos, contratos, às vezes não têm o reconhecimento que merecem, especialmente esses filmes aí das décadas de 1920, 30 e 40. Uma noção inicial antes de ir para a lista propriamente dita. Eu já falei no vídeo anterior, né? Questão de catálogo. Tu sabe que eu estava olhando o catálogo da MGM, da Warner, os inúmeros filmes, assim, é uma coisa inacreditável a quantidade de filmes que eles têm guardados e que infelizmente não tem lançamento em Blu-ray, não tem lançamento para aluguel. Você depende de uma prensagem especial da Warner que você tem que encomendar ou torcer para que passe no Turner Classic Movies, longas assim que passam uma vez a cada 5 anos. É algo meio absurdo. Então esse é o ponto que eu estou aguardando muito pelo HBO Max, esse novo serviço da Warner Media, que talvez abra de fato todo esse catálogo e permita para o público o acesso, né? Porque nós temos coisas ali longas de 1930 perdidos. Você tem a cópia está no arquivo, só que infelizmente é difícil para você conseguir. Então eu fiz essa lista, eu estudei muito, eu sempre quando eu faço esse vídeo, eu estudo, eu assisto os filmes que eu não vi, então nesse último mês eu foquei em vários longas de 1930 e dessa lista dos 10 melhores filmes, por exemplo, né, dos 10 melhores filmes que eu selecionei, 3 filmes eu não tinha visto, eu vi justamente por conta desse estudo, certo? Então vamos a essa lista. 10º lugar para a Terra, que é uma produção do Alexander Dovchenko, um realizador soviético muito importante nessa primeira fase do cinema soviético, que é a fase antes do socialismo realista, que é imposto, acaba sendo imposto pelo governo Stalin, né? É um filme que, de certa forma, ele serve como propaganda, e a propaganda em torno da coletivização forçada, mas ele é extremamente importante por ser técnico, por dar uma contextualização do que a União Soviética passava naquele período, da visão governamental sobre o futuro da União Soviética, e aí você pode, a partir dele, também estudar dois conceitos, conceitos de coerção e cooptação no cinema. Um filme super importante que você encontra online até com facilidade. Nono lugar para A Idade do Ouro, aquele filme do Luiz Buñuel que todo mundo já deve ter ouvido falar por conta de uma grande cena, né? Mas é essa sátira surrealista que é o tipo de filme que, querendo ou não, você assiste uma vez, assiste pela segunda, assiste pela terceira vez e cada vez você vai focar em uma determinada cena, você vai acabar analisando essa cena com outros olhos e ver como ele é rico, né? Como existem várias formas de interpretar uma tomada e de analisar essa construção proposta pelo diretor. 8º lugar para Guerra, Flagelo de Deus, que foi lançado recentemente em Blu-ray, numa restauração com o título em inglês, né, West Front 1918, que é o primeiro filme falado do George Pepys e ele é extremamente importante porque ele está dentro de um período do cinema que é marcado como o novo objetivismo do cinema alemão da República de Weimar. E veja, esse filme é de 1930 e 3 anos depois o Hitler já chega ao poder. E o Hitler chega ao poder deixando de lado toda essa questão teórica do novo objetivismo, até porque esse filme é sobre a Primeira Guerra Mundial, um olhar sobre as trincheiras, e os nazistas consideram esse filme como derrotista. Extremamente importante por isso, um filme esquecido por muitos anos e que só agora vem sendo resgatado por conta da restauração e por conta também de discussões no meio acadêmico. É aquela coisa que eu digo, né? A gente vai abrindo os arquivos e vai reencontrando grandes produções. Eu recomendo muito também esse filme. 7º lugar eu vou dar para um filme muito polêmico, que é City Girl. Em português o título é O Pão Nosso de Cada Dia. É uma produção do Murnau, que é bancada pela Fox, e a Fox nesse período ela exigiu duas versões, uma versão muda, claro, você está naquele período de transição, né? Em 1930 geralmente os filmes tinham a versão muda e falada, porque muitos cinemas não tinham a capacidade ainda para reproduzir o som, e a versão falada não prosperou, a versão falada não ficou legal. O William Fox até exigiu do Murnau
essa versão, só que ela não agradou a crítica, não agradou o público, mas a versão muda é um outro filme, é um filme totalmente diferente, é um dos últimos filmes mudos efetivos de fato, aquele filme que te encanta por conta de duas atuações, do Charles Farrell e da Mary Duncan. Então não são atuações que não são tão destacadas por conta da interação deles na dinâmica do áudio, na dinâmica do cinema falado, só que atuações que te encantam por conta dos intertítulos também. Mostra a força da atuação da dupla de protagonistas. Sexto lugar para Abraham Lincoln, que é a cinebiografia do D.W. Griffith. Se você pega esse filme hoje da Play, você vai dizer assim, poxa, não envelheceu bem. Sabe por quê? Porque várias cenas são extremamente armadas em torno das expressões faciais dos protagonistas. Então é uma experiência do cinema falado, para a maioria ali era a primeira experiência do cinema falado, e eles estão ainda com aqueles traquejos do cinema mudo, de apostar muito na expressão facial, então causa uma certa estranheza. Mas o valor histórico desse filme é muito alto, especialmente para quem estuda cinebiografia, porque é um dos primeiros projetos em que você não busca apenas colocar aquele best-of dos melhores momentos de uma determinada pessoa nas telas. Não, ali você tem uma consultoria externa, um trabalho de pesquisa que é bom, querendo ou não, porque apresenta fatores que pouca gente conhecia da vida do Abraham Lincoln, como a relação dele com a Anne Rutledge, a relação e a importância da Rutledge para os anos iniciais do Lincoln. Então seria aquela coisa de meio que desvendar o que há por trás do mito. Essa seria a proposta do D.W. Griffith. É muito importante, como eu falei, para quem faz essas discussões acadêmicas, mas por ter envelhecido mal também, por ter essas cenas muito armadas, o público acabou deixando de lado e não demonstra tanto interesse assim. Quinto lugar para Animal Crackers. No Brasil, o título é Os Galhofeiros, que é uma comédia muito boa dos irmãos Marx. Não é a melhor deles, mas ela tem piadas muito efetivas. Por conta do padrão atual da comédia, pode até existir um certo estranhamento. Nossa, que piadinha boba, que brincadeira sem graça. Só que naquela época eu imagino que deva ter sido muito efetivo. Então é aquele filme para você ver como a comédia antigamente ela se baseava em pequenas coisas, em pequenas ações. E hoje você tem um outro tipo, né, de visão, um outro tipo de retórica e construção também da comédia. É aquele filme para ver sem preocupações e para dar uma boa gargalhada, aquela gargalhada verdadeira, sabe? Então fica a recomendação. Quarto lugar para O Anjo Azul, que é um drama espetacular do Joseph von Sternberg. É adaptado de uma obra do Heinrich Mann e ele conta com a volta do Emil Jannings para o cinema alemão. Vamos lembrar, o Emil Jannings ganhou o Oscar em 1929, aí ele volta para a Alemanha porque ele vê que no cinema falado, né, ele não teria chances, ele tem um sotaque muito forte e consegue prosperar com esse filme. Uma curiosidade de bastidores seria que a UFA, que distribuiu o longa na Alemanha, pensou em criar uma versão em língua inglesa para colocar nos cinemas de Los Angeles e Nova York por conta do Emil Jannings e justamente por conta da vitória do Oscar, né, dessa coisa de ser o melhor ator de 1929. Então eles fizeram uma versão de forma muito rápida. A maioria do elenco não sabia falar inglês e eles tiveram que decorar as frases, então ficou um resultado final que eu imagino tenha sido até engraçado. Eu só tive acesso à versão alemã e a versão alemã eu posso dizer que ela é muito boa mesmo, um excelente drama. Terceiro lugar para Hell's Angels, Anjos do Inferno, filme do Howard Hughes que sem dúvida alguma foi o mais polêmico da década de 1930. Falando um pouquinho sobre o filme, ele pega assim o excepcional caminho iniciado por Wings, Asas, de 1927. Tem ótimas batalhas aéreas, tem uma construção visual muito interessante e até seria legal ver esse filme, Hell's Angels, e depois assistir O Aviador do Martin Scorsese por conta do Howard Hughes, né? É um filme impecável. A controvérsia vem porque o Howard Hughes acabou processando o Howard Hawks, dizendo que o Hawks copiou seu filme, lançou no cinema dos Estados Unidos, aí com o título de Down Patrol, justamente para tirar a força de Hells Angels. Então foi um escândalo midiático, tomou conta dos jornais e no fim não deu em nada, o juiz não levou para frente o processo. Segundo lugar, para o vencedor do Oscar de melhor filme, All Quiet on the Western Front, Sem Novidade no Front, que é o drama do Lewis Milson, que assim
extremamente importante para quem estuda a Primeira Guerra Mundial, extremamente importante para quem quiser estudar o cinema da década de 1930 e a Guerra nas Trincheiras. Então, é uma recomendação que eu deixo para você. Busque esse filme se você não assistiu, vale muito a pena. Tem um teor histórico muito forte e tem também esse destaque de ser o primeiro grande filme sobre a Primeira Guerra Mundial, a primeira grande produção sobre a Primeira Guerra, um outro lado da Primeira Guerra, o drama das trincheiras. E o meu favorito de 1930 é The Big House, o presídio do George Hill. Ele marca a época por conta do roteiro, que é espetacular, é uma trama deliciosa, super bem construído e é um dos primeiros filmes de prisão da história do cinema. Então ele moldou um gênero, deixou um legado muito grande e ele tem uma continuidade assim que poucas vezes eu vi em um filme desse período. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, que possa ter ajudado alguém em alguma pesquisa sobre o cinema da década de 1930. Eu sou um grande fã desse período, eu acho que é um período extremamente rico e eu torço muito para que daqui a 10, 15 anos eu volte nesse vídeo e eu refaça essa lista dizendo, olha, que bom que a gente teve acesso a outros filmes, a outras produções, especialmente da MGM e da Warner, que hoje, no período de produção desse vídeo em 2019, infelizmente, são difíceis de encontrar e de achar no catálogo. Certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!